construção de um mundo novo e nos perdoe nosso pecado. Amém. Caro irmão, cara irmã, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com você. De modo que, mais uma vez, a nossa oração nesta noite, a nossa Eucaristia, mistério da fé, nos mergulhe no mistério de Deus uno e trino. Depois de termos celebrado o mistério da encarnação no Natal, o mistério da Páscoa, o mistério de Pentecostes, agora então nos voltamos para aquele que realizou todas estas coisas, aquele que quis aproximar-se para revelar-se e oferecer às suas criaturas os seus dons, a sua paternidade, a sua salvação, a sua santidade. Então agora nos voltamos nesta liturgia para o mistério da Santíssima Trindade. Não haveria encarnação, não haveria Páscoa, não haveria Pentecostes, se Deus não existisse. Se Deus não fosse aquele portador da plenitude e da eternidade do ser. E é porque Deus existe em si mesmo e porque quis criar aquilo ou aqueles fora de si, e aqui estamos diante da criação, então nós podemos perceber e celebrar que este Deus que pré-existe a tudo e criou tudo, é Ele também quem se revela na história, se aproxima de nós. Aqui nós lemos nesta liturgia belíssimos textos como este do livro do Êxodo, onde nos encontramos com Moisés subindo ao monte de Deus, levando mais uma vez 2 tábuas de pedra, já que as primeiras Moisés tinha jogado ao chão e quebrado, depois que desceu o monte e viu o povo adorando um bezerro de ouro. Então, Deus pediu que Moisés levasse outras 2 tábuas, onde estariam escritas as 10 palavras, os 10 mandamentos, a lei, a aliança que Deus queria estabelecer com o seu povo. E ali, naquela experiência forte de Moisés com Deus, onde Moisés reconhece Deus como misericordioso, clemente, paciente, bondoso e fiel, mas para além disso, para além dessas propriedades de Deus, Moisés faz uma bela prece, convidando o Senhor Deus a caminhar com o seu povo de cabeça dura. Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas faltas, nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Nessa oração, nós percebemos um Deus que quer se aproximar, quer ir conosco, que não desiste de nós, apesar do nosso pecado, que nos quer e nos aceita como propriedade dele. Aqui estamos, portanto, diante do mistério de Deus que, tendo por amor, por livre decisão sua, decidido sair de si mesmo e criar tudo, e criar o ser humano para ser o interlocutor dele, este Deus não nos quer perder de vista. Faz-se sempre clemente, misericordioso, paciente, rico em bondade e acolhe o seu povo que peca, que desiste, que torna-se infiel e idólatra, mas Deus recebe sempre de novo esse povo como povo dele. Por isso,
Quando nós tomamos a história da nossa fé, a história da fé dos judeus, percebemos, portanto, um Deus que se aproxima, que faz aliança conosco e quer ir conosco. Isto é, um Deus que nos criou para si e na dinâmica da criação, com a queda e o pecado, esse Deus não desiste de nós. Ao contrário, investe em nós. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna, a vida dele, a vida de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, na liturgia deste domingo, que antecipamos nessa noite de sábado, nós nos colocamos diante do mistério de Deus, que existindo em si mesmo, criou o outro para si. E esse outro de Deus somos nós, com quem Deus se comunica, a quem Deus se revela, a quem Deus salva. Estamos nós como este outro de Deus, este tu de Deus. E aí, exatamente neste lugar que nós fazemos história com Ele. A solenidade da Santíssima Trindade nos põe diante deste mistério. Os textos que nós lemos hoje nos ajudam a penetrar o mistério. Mas aqui o ponto de partida tem que ser este. Nós nunca vamos apreender completamente o ser de Deus. Como também é verdade, meu irmão, minha irmã, que nem de nós mesmos nós sabemos tudo. Nem do outro que convive comigo, que come comigo, que dorme comigo, que caminha comigo, eu sei tudo. Portanto, a mesma palavra para traduzir Deus também traduz nós mesmos, mistério. Mas dizer que Deus é mistério, ou dizer que nós somos também um mistério, não significa dizer que sejamos inacessíveis, sejamos realidades sobre as quais não se pode dizer nada. Não é verdade. A oração inicial que nós rezamos vai dizer exatamente isto, não é? Que nós queremos professar a fé verdadeira, reconhecendo a glória da Trindade e adorando este Deus uno e onipotente, mas que é um Deus escondido num mistério inefável. Eu sei dizer algo de Deus. Ele é uno, ele é trino. São três pessoas, um único Deus, um único Senhor, uma única glória, uma majestade igual em cada uma das pessoas. São palavras ditas e verdadeiras acerca de Deus, mas são palavras que não traduzem o mistério inteiro. É um mistério inefável, isto é, que não se pode traduzir em palavras. Um mistério cuja natureza não cabe no nosso discurso, mas se pode e se deve dizer algo, senão seria alguma coisa irracional. E não é. O mistério não é algo irracional. O mistério é algo que não se pode atingir completamente. Mas aquilo que eu posso saber, ou aquilo que eu posso dizer, isso já me permite compreender algo daquele ou daquilo de quem eu digo uma palavra. O Catecismo da Igreja Católica, em pouquíssimas palavras, nos consegue fazer penetrar com reverência este mistério. Vai dizer aqui, quando vai tratar exatamente no parágrafo 2º do grande estudo sobre a profissão da fé cristã, no parágrafo 2º, no item 1, onde se mergulha nessa expressão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui o Catecismo vai dizer assim: os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Além disso, eles respondem creio, a tríplice pergunta que requer que confessem sua fé no Pai,
no Filho e no Espírito Santo. É assim no batismo de adultos. Portanto, a fé de todos os cristãos fundamenta-se na Trindade, como ensinava São Cesário de Arles. É importante, diz o texto, que os cristãos entendam que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não nos nomes, pois só existe um Deus, o Pai Todo-Poderoso, o seu Filho unigênito e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Mas esse número seguinte, algumas linhas, exatamente o número 2, 3, 4, nos ajuda a entender qual é o quilate deste mistério. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. O mistério central é a fonte de todos os outros mistérios da fé. É a luz que ilumina os outros mistérios. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Portanto, é a verdade primeira. Porque Deus existe, é que tudo mais, a própria criação, existe. E tudo mais nós podemos contemplar ao longo da história da criação, porque Deus existe antes. Quis as suas criaturas e quis falar, quis revelar-se a elas. Toda a história da salvação é a história das vias do revelar-se do Deus único e verdadeiro, Pai, Filho e Espírito, o qual reconcilia e une a si aqueles que se afastam do pecado. Percebam, meu irmão, minha irmã, que quando Deus, saindo de si, quis criar tudo que nós conhecemos e somos, e quis revelar-se a si mesmo, o que Deus queria era criar para si criaturas amadas com quem Ele pudesse interagir, dialogar. E quando veio o pecado, já na primeira hora, aquela história bonita de revelação também se torna uma história de salvação. De modo que, revelando-se, Deus nos salva. E salvar significa trazer para dentro de si. É o que nós ouvimos no Evangelho de João neste dia. Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E a salvação é exatamente esse mistério de comunhão. Fomos criados para Deus. E como dizia Agostinho, o nosso coração não encontra paz enquanto não repousar em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, todas essas palavras, por mais eloquentes ou fluentes que elas sejam, elas traduzem quase nada de Deus. Quase nada. Dizem algo de Deus e algo que nos faz crescer na direção dele, sabendo que ele existe e que ele nos reivindica para si. E é isso que a liturgia quer. É isso que a Eucaristia quer. Nos trazer para dentro deste mistério de fé. De modo que aqui, dentro desse mistério de Deus unitrino, eu e você encontremos luz para construir a nossa vida na história, no tempo, de modo que não sejamos meros existentes, ocupantes de um pedaço da história ou elementos da criação, mas sejamos homens e mulheres abertos a Deus que nos fala, que se revela a nós, que revela a nós a nossa altíssima vocação, que é ser dele, ser filhos e filhas dele, e a nossa altíssima vocação de, abrindo-nos a Cristo, podemos entrar nesse mistério de comunhão. Que a Eucaristia desta noite
nos faça de modo reverentes colocar-nos diante do mistério de Deus, de quem dizemos uma coisa ou outra, e quando achamos que o encontramos, estamos apenas no início do caminho, como dizia Agostinho, mas que diante desse mistério que nós contemplamos com reverência e que nós não podemos entender completamente, que diante desse mistério nós nos curvemos reverentes diante de um Deus que é, diante de um Deus que nos criou para si, diante de um Deus que nos ofereceu o seu Filho para que nele, em Jesus, tenhamos a vida eterna, a vida de Deus, a vida de comunhão com a Trindade. É para lá que nós caminhamos, é para esta comunhão com Deus que nós fomos criados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.